Olá, muito boa tarde. Educação, catequese, encontros entre adolescentes e jovens são experiências de uma fase da vida que, no contexto atual, ficam marcadas pela pandemia. As consequências de muitas suspensões em torno da escola, da paróquia e de outros pontos de encontro são tema para a análise do Padre Rui Alberto, salesiano, que daqui a pouco partilhamos consigo. Antes, vamos focar a nossa atenção na temática da liberdade religiosa no mundo, que apresentamos neste programa em cada quarta-feira, em parceria com a Fundação Ajuda à Igreja que Sofre. Connosco volta a estar a Catarina Martins de Betancourt, diretora do Secretariado Português da Ajuda à Igreja que Sofre, e também Paulo Aido, jornalista da instituição. Começamos por centrar a nossa atenção no assassinato de um empresário cristão na região do Sinai, no Egito, e no atentado a um missionário italiano no Sudão do Sul. Em comum a estes dois casos, o facto de acontecerem em África, um continente ferido cada vez mais pela violência terrorista e pelo radicalismo. Com base numa avaliação de países de todo o mundo, o relatório da Liberdade Religiosa no Mundo 2021, da Ajuda à Igreja que Sofre, conclui que as violações contra este direito humano fundamental se expandiram e aceleraram significativamente desde a nossa última pesquisa em 2018. Cerca de 4 mil milhões de pessoas vivem nos 26 países classificados como sofrendo os ataques mais intensos à liberdade religiosa. Quase 50% destes países estão em África. Nos últimos 2 anos, grupos jihadistas transnacionais que perseguem sistematicamente todos aqueles que não aceitam a ideologia islâmica extrema consolidaram a sua presença na África subsaariana. Embora uma grande parte do território não seja acessível aos trabalhadores da ajuda humanitária, os governos não podem, ou em alguns casos aparentemente não querem resolver a questão. Só recentemente foram criadas forças de intervenção multinacionais para ajudar os governos locais. A África é cada vez mais um continente palco de ataques de violência, de grupos extremistas que procuram condicionar a vida das comunidades religiosas em muitos países. 2 exemplos de violência. Há alguma ligação, Paulo Aido, entre estas duas notícias? Bom, Henrique, aparentemente não, mas no entanto, na gênese de ambos os casos, o assassinato brutal do empresário cristão na região do Sinai, no Egito, e o atentado a um missionário a menos de um mês antes dele assumir plenamente as suas funções como bispo de Rumbek, uma diocese do Sudão do Sul, digamos, na gênese de ambos os casos está a violência terrorista. O caso do Egito, então, é brutal e eu gostaria de o contar em alguns segundos. Um homem, um cristão, um empresário de 62 anos, foi assassinado a tiro por jihadistas que gravaram tudo num vídeo para propaganda, com ele ajoelhado, mãos algemadas sobre as pernas. E nesse vídeo, o Daesh, os jihadistas do autoproclamado Estado Islâmico, foram eles os responsáveis pela morte deste homem. Já agora, para a história, deixo aqui o nome dele, Nabil Abshi. No vídeo ele dizia: os jihadistas acusam-no de ter financiado a construção de uma igreja na sua cidade, na região do Sinai, e de estar ligado ao exército. Isto é uma acusação que é comum dos grupos radicais contra os cristãos, que dizem que os cristãos são uma comunidade protegida pelo atual governo egípcio. Bom, Nabil tinha sido raptado em novembro do ano passado e não havia notícias dele, até que foi divulgado agora este vídeo nas redes sociais. Imagine-se o choque da sua família, da mulher e dos filhos. O outro caso, que foi agora referido, é o de um missionário italiano que foi alvejado várias vezes nas pernas na noite de 25 de abril, no Sudão do Sul. O que se sabe é que a diocese para a qual ele está nomeado está sem bispo há cerca de uma década.
E o Sudão do Sul é de facto um país em conflito desde que foi proclamada a sua independência em 2011. Aliás, é o mais jovem país do mundo. Questões étnicas e tribais ajudam a perceber muito bem este ambiente de quase guerra civil que tem de conduzir, de facto, a sua população à pobreza. O que há de comum entre estes dois casos? Bom, há a desestabilização, a violência armada, a falta de controle das autoridades e dois países, neste caso o Egito e o Sudão do Sul, que estão na mira que nós vimos naquele filme há pouco. Um amplo movimento terrorista, um amplo movimento jihadista que tem a ambição de criar um grande califado transnacional em África. E no meio disto tudo estão os cristãos, que são uma comunidade religiosa que é o alvo, claro, destes grupos armados, destes grupos terroristas. Por todas estas situações, a Fundação Ajuda à Igreja que Sofre acaba de lançar uma campanha de oração ininterrupta do terço, no seguimento, aliás, de uma proposta também nesse sentido do Papa Francisco, que ainda em abril nos convidou a rezar por todos os que defendem os direitos humanos. Para defender los derechos humanos fundamentales hace falta coraje y determinación. Me refiero a oponerse activamente a la pobreza, a la desigualdad, a la falta de trabajo, de tierra, de vivienda, de derechos sociales y laborales. Piensen que muchas veces los derechos humanos fundamentales no son iguales para todos. Hay gente de primera, de segunda, de tercera y de descarte. No, tienen que ser iguales para todos. Y en algunos lugares, defender la dignidad de las personas puede significar la presión, incluso sin juicio, puede significar la calumnia. Cada ser humano tiene derecho a desarrollarse integralmente y ese derecho básico no puede ser negado por ningún país. Recemos para que aquellos que arriesgan sus vidas luchando por los derechos fundamentales en dictaduras, en regímenes autoritarios e incluso en democracias en crisis, para que vean que su sacrificio y su trabajo dé fruto abundante. Em Portugal, e seguramente inspirada neste desejo do Santo Padre, a Fundação Ajuda à Igreja que Sofre propõe que se reze também o terço todos os dias e a todas as horas durante este mês de maio, em defesa de um dos principais direitos humanos, o da liberdade religiosa. A ideia, Catarina, é fazer uma verdadeira maratona de oração. Sim, uma maratona, queremos dessa forma, pelo menos. Portanto, o objetivo, de facto, é promover a oração em defesa da liberdade religiosa, mas também pelos cristãos perseguidos, pela paz no mundo e pelo fim da pandemia. Portanto, são vários os objetivos desta corrente de oração. Portanto, esta iniciativa da Fundação AIS vem no seguimento do lançamento do nosso relatório sobre a liberdade religiosa no mundo, que é um documento que nos deve fazer parar durante um bocado para, de facto, olharmos, pensarmos nestes milhões de pessoas que todos os dias são perseguidas, que são privadas da sua liberdade, que são ameaçadas, que arriscam, por exemplo, a sua vida se quiserem rezar ou ir à missa, por exemplo. Portanto, devemos parar e pensar nestes milhões de pessoas que todos os dias têm a sua vida em perigo por causa da sua religião. O Paulo falou-nos há pouco de 2 casos brutais de violência sobre os cristãos. Ambos os casos aconteceram agora, há dias, são casos muito recentes e tal como temos de facto esta pandemia que estamos todos a viver no mundo, temos também esta pandemia da violência, esta pandemia desta perseguição que acontece um pouco por todo o lado. E por isso nós temos, e o objetivo desta maratona de oração é também de alertar o mundo para isso. E nós pensámos qual a melhor forma de facto de mobilizar os cristãos através da oração do terço. Estamos no mês de maio, mês de Maria, mês que Nossa Senhora também nos pediu para nós rezarmos o terço, e há também esta ligação muito íntima entre a Fundação AIS e Nossa Senhora e o seu pedido deixado em Fátima, e por isso lançámos este desafio. Portanto, a ideia é rezar o terço
rezar o terço a todas as horas do dia, portanto durante 24 horas por dia, 7 dias por semana, durante todo o mês de maio. E o meu desafio a quem nos está a ver neste momento é que entre em contato connosco e que se junte a nós e que de facto dedique um pouco do seu tempo e que se lembre dos cristãos perseguidos, que peça pelo fim das guerras, pela paz no mundo e pelo fim da pandemia. Muito bem, Catarina, ficou o desafio. Obrigado e até para a semana. Obrigada. Contextos de perseguição religiosa no mundo indicados no relatório sobre a liberdade religiosa da Fundação Ajuda à Igreja que Sofre. Agora falamos sobre educação com o Padre Rui Alberto, que está connosco, e cumprimento, muito boa tarde. Obrigado por estar no programa Eclésia e pedir-lhe a sua análise a este tema da educação cristã nos últimos meses por causa da pandemia. Que consequências prevê que as novas gerações possam ter de suspensão de tantos encontros, de tantos projetos educativos? A Igreja em Portugal tem uma presença forte no mundo das crianças e adolescentes, naquilo que nós chamamos de catequese, também há algum associativismo, escuteiros, movimentos, e isso foi tudo neste, já vai quase um ano, não é? Com umas interrupções, mas a verdade é que muitos desses encontros, desses processos foram congelados, foram afetados. Não é? Acho que houve muita criatividade, como também houve no sistema educativo, não é? Não reunimos presencialmente, reunimos online e tal. Pronto. E aqui nós estamos um bocadinho divididos, não é? Há algo pessoal que alguns de nós são muito otimistas, têm um certo fascínio por estas maravilhas tecnológicas e pronto, isto é tudo mesmo, mantemos todos na mesma, por nós continua o confinamento, o tempo que for preciso, está tudo bem. Outros dizem, não, mas é que não está tudo bem, não é? Porque a internet não chega com a mesma velocidade a todo lado, nem toda a gente tem 3 ou 4 computadores em casa. E depois há questões, há depois questões mais sérias para lá deste aspecto mais tecnológico, não é? Ou seja, até que ponto nós, como seres humanos, somos seres corporais, em que a corporalidade pode ser substituída por uma representação bidimensional. Não, é que não pode, não é? Reparem, quer dizer, o ser humano tem uma visão de 135 graus, os nossos olhos veem em estereofonia a 135 graus. A maior parte dos ecrãs que sejam grandes são mais estreitos, ou seja, o facto de estarmos numa reunião, num encontro, ou num momento de oração, ou numa conversa familiar, mediados por um ecrã, implica sempre uma redução só do campo visual. O cheiro, o olfato, há muito da linguagem não verbal que se perde, não é? Pronto. Agora, houve soluções interessantes, isto é, acho aquele provérbio, quem não tem cão, caça com gato, é para usar e foi usado. E houve soluções muito interessantes no nosso agir como igreja. Sei lá, a questão da transmissão das missas pelo Facebook ou por redes sociais, acho pouco interessante, no sentido, porque regredimos ao assistir à missa. Não é? Ou seja, não é possível. Para algumas pessoas é melhor isso que nada. Sim. Essa foi a participação em muitos casos, não é? Sim, mas é uma participação do assistir, como as pessoas diziam. Isto é, de alguma maneira, a renovação litúrgica diz, insiste na participação. Não é? Ou seja, não estás de corpo presente, estás ali a participar, és celebrante na Eucaristia. Isso não é possível fazê-lo sem estar presente. Agora, também houve muita gente a descobrir que, mas espera lá, mesmo fora da comunidade, do tempo sem liturgia, eu posso rezar, eu mantenho-me como batizado, posso ler a palavra de Deus, posso lê-lo sozinho, posso lê-la e rezá-la com a minha família, mas então se calhar, juntamos aqui numa plataforma qualquer e rezamos juntos a palavra, refletimos juntos. Apesar de estarmos divididos, isolados, mantemos a comunhão. Okay? Isso parece-me bastante mais interessante, não é? No mundo que acompanho mais, catequese, grupos, pastoral juvenil, houve processos interessantes a acontecer. Agora, não sou muito otimista. Isto é, há evidentemente desmotivações, as pessoas foram perdendo rotinas, pronto, quem não tem cão caça com gato, é verdade, mas quer dizer, muitos dos nossos catequistas, dos nossos operadores pastorais não têm se calhar a competência técnica
e principalmente pedagógica para lidar com estes novos meios. Ao final de uma semana, com horas e horas à frente do ecrã por causa das aulas, os miúdos já não têm propriamente paciência. Muitas destas atividades são ao fim de semana, onde a família já lá está e não tens um espaço de privacidade. Pronto, há evidentemente algum abandono, algum cansaço. Houve também a possibilidade de encontrar novos públicos ou novas proximidades? Ou elas de alguma forma são falsas? Enfim, tem alguma falsidade, alguma fragilidade? Eu acho que, de alguma maneira, aqui neste evento, neste ano, cruzaram-se muitas coisas. Estas limitações dadas ao confinamento, a preocupação pela segurança, tudo isso, digamos, sobreposto muitas vezes aos potenciais tecnológicos, não é? Para dar a volta, não é? E acho que isso congelou um bocadinho a nossa conversa eclesial. Ou seja, há anos que vamos dizendo, bom, o mundo digital não é apenas tecnologia, não é apenas um meio, não é? É um continente, é uma cultura, não é? Um ambiente onde... É um ambiente de habitamos. vida, não é? Não é apenas um meio tecnológico, não é? E a verdade é que nós, já no passado, não tínhamos desenvolvido a Igreja uma prática evangelizadora desse continente. Agora, o que fomos fazendo foi usar tecnicamente, isto é, fazer o que fazíamos antes, se calhar em piores condições, utilizando, se calhar com alguma criatividade, que se deve reconhecer, as tecnologias. Mas aquilo que é, falávamos, missas, online, encontros de oração, encontros dos grupos e tal, pronto, com esta mediação tecnológica, pronto, ok, não é possível de outra maneira, fantástico. Mas a questão é como é que este ambiente, onde as pessoas vivem, onde as pessoas interagem, onde as pessoas namoram, onde choram, onde se zangam, onde se insultam, não é? Isto é, como é que nós ali anunciamos o Evangelho? E isso é que não se viu, não é? Não se viu no sentido... Talvez há uma coisa, isto é... Para os políticos, a classe política está dividida, uns que são mais pragmáticos, outros são claramente hipocondríacos, não é? Mas a verdade é que nós, como cultura, como sociedade, vivemos muito dominados pelo medo. A possibilidade, mesmo em espaços informais, os cristãos anónimos, uma gente com alguma qualidade de vida que diz não vamos ceder ao medo, não vamos deixar que isto nos domine, que isto estrague as nossas relações, que estrague o pouco que ainda temos, não é? O desespero para as pessoas que perderam o emprego, pessoas que morreram familiares, pessoas que se calhar foram responsáveis por infectar outros, não é? Ainda que inconscientemente. Esta mensagem de esperança parece-me ter sido interessante, não é? Agora, acho que há coisas que continuam por fazer, não é? Estamos muito preocupados em dizer, bom, e tal, mas então, como é que fazemos o mesmo de sempre nas novas tecnologias? O mesmo de sempre não poderá ser de certeza, não é? Sim, mas não é isso, não é? Porque falta tal projeto. Este novo continente, ou esta cultura digital, não é? Tem algumas características que acho que nos desafiam em termos de igreja. Repara, primeiro é multimédia, tem som, tem imagens. Nós que vimos de uma cultura eclesial muito baseada na palavra, pronto, ok, tens que meter mais imagem, não é? Tens muitas interações, quer dizer, quando alguém diz qualquer coisa, reages, comentas, metes um gosto. Mas se calhar nós na igreja não estamos muito habituados a isso, isto é, quem sabe, sabe e os outros ouvem. Não estamos muito estruturados para esse tipo de coisas. Um exemplo, sem nenhuma maldade, sites institucionais da igreja, do Vaticano, a tantas dioceses e tal, tem lá texto, tem muitas propostas e tal, mas eu não posso perguntar, não posso dizer, olha, não percebo isto. Pronto, está bem, por razões de segurança. Nós não entramos aí nessa questão de interação. Isto é um mundo onde a emoção tem muitíssima força. E nós, como bons herdeiros da modernidade, não é? Não lidamos muito bem com isso. Ainda mais aqui na Europa, não é? Se calhar na América Latina ou em África, os cristãos conseguem um registro emocional mais intenso, mas também lúcido. Nós ainda não encontramos aquilo que seria uma emotividade cristã europeia, não é? E depois também, sei lá, outra coisa que é, já que falamos em emoção, onde há todas as verdades e todas as mentiras, não é? Acho que nós em igreja tínhamos de ser, não os únicos, mas aqueles que educam ao sentido crítico, à memória, dizer, este político, ou este parco, ou este catequista, está a dizer isto agora, mas ele não disse há 3 dias o contrário, ou há uma semana e tal. Esta dimensão educativa, crítica, consciente, e por isso libertadora, acho que também nos tem faltado um bocadinho. Um espaço, esse de interação que as redes sociais, claro que reivindica muito e que é necessário esse exercício de diálogo permanente. Perguntava-lhe ainda, Padre Rui Alberto, de que forma é que o desconfinamento pode acontecer nesses ambientes mais educativos, de educação, de formação, para adolescentes e jovens. As celebrações
vão-se retomando esses encontros, enfim, com mais alguma resistência. O voltar ao contacto, como é que vai acontecer? Cá está, é difícil perceber isto, até porque as pessoas, enfim, é difícil fazer inquéritos e as pessoas também estão cheias de contradições, não é? Mas é interessante, eu acho que há aqui duas posições. Há gente que está entusiasmadíssima com gente, operadores pastorais, animadores, jovens, adolescentes, crianças, estão encantados pela possibilidade de se voltar a encontrar, celebrar juntos a fé, dizer, precisamos de experiências de qualidade, isto é, até marquem a ruptura em relação a estarmos trancados em casa, não é? Outras pessoas continuam, mas em casa está-se tão bem, sinto-me mais seguro. E o seguro não é seguro só contra o Covid, seguro contra os embates da vida, contra uma relacionalidade que é sempre dispendiosa. Se calhar não há necessidade, não é? Posso ficar assim nesta mediocridade segura. Preocupa-me, chamam-me a atenção estes dois polos, e se calhar entre uma coisa e outra há muitíssimas outras posições, não é? Agora, eu aqui diria, olha, se calhar vamos aproveitar, entre aspas, isto é, vamos ajudar as pessoas que estão mais abertas a este fim de confinamento, a este encontro, e dizer, olha, vamos ler o que nos aconteceu, não é? Vamos equilibrar aqui o coração e tudo mais, com experiências criativas, com a qualidade da liturgia, com momentos espirituais fortes, e depois ter, se calhar, aquela paciência de dizer, não tenhas medo, experimenta sair, não é? A vida não é para fazer vida debaixo da cama, quer dizer, há vida, há saltar, há flores, há paz, há pessoas que te podem fazer mal, mas vem cá para fora, porque tu tens coisas para dar e se vieres cá para fora, voltares a uma certa normalidade de encontro e de socialidade, vives melhor e fazes bem aos outros. E esse, sem dúvida, que é o desafio destes dias, não é? que enfrentamos também no ambiente da pedagogia, da educação, dos ambientes crentes, inclusivamente. Agradeço, Padre Rui Alberto, a sua análise e os desafios que aqui deixou para este ambiente da educação e felicidades para o trabalho entre os salesianos. Obrigado. Nós, mais logo, convidámos-lo também a seguir a nossa edição na rádio, na Antena 1, quando forem 22h45. Desejo-lhe uma ótima tarde e até amanhã, se Deus quiser.